Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Evangelho para hoje. E mais uma vez, Deus tem um recado importante para o seu coração. Fique ligadinho aí. A pergunta de hoje é: o que eu devo fazer para ser salvo? E é uma pergunta que você encontra em todo o Evangelho. Você vai encontrar muitas pessoas perguntando para Jesus, perguntando para os apóstolos, para os discípulos. E muitas pessoas, hoje mesmo, usam esse evangelho que é simples de uma forma muito simplória. E quando você usa o evangelho de forma simplória, você incorre em um grande erro e acaba faltando alguns princípios importantes para a nossa salvação. Por exemplo, muitos dizem assim: é só você aceitar Jesus e você vai ser salvo. Só que esquecem que esse aceitar Jesus é resguardado por alguns princípios muito importantes. E hoje eu quero trazer 2 princípios importantes sobre a salvação que você precisa guardar e obedecer. Por exemplo, quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse o que está escrito lá em Marcos, no capítulo 16, verso 16. Assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus Cristo deixou muito claro que você precisa crer sim, você precisa aceitar os princípios bíblicos, você precisa entender a Bíblia, entender a essência que é Cristo, se entregar para Ele, mas para confirmar essa decisão, você precisa passar pelas águas, você precisa ser batizado. Aquele que crê e for batizado será salvo. E você precisa crer antes de ser batizado. Mas como assim, pastor? Muitas pessoas são batizadas sem crer, sem entender. Muitas pessoas são batizadas ali talvez com menos de 1 ano de idade. Você precisa crer, aceitar Jesus como seu Salvador, entender os seus princípios e assim se entregar através do batismo. Um outro princípio muito importante. Certa vez um jovem, chamado Jovem Rico, se aproximou de Jesus após um lindo sermão e perguntou para ele assim: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu. Você pode ler isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versos 16 ao 30. E Jesus respondeu assim para o jovem rico: por que me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E o jovem rico perguntou: mas quais mandamentos, Senhor? E Jesus respondeu para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na realidade, Jesus escreveu os 10 mandamentos para aquele jovem. E ele ficou assim assustado porque, segundo ele, guardava os mandamentos. E ele falou assim: mas Senhor, tudo isso tenho feito, mas eu não estou sentindo que eu estou salvo. E Jesus responde assim mais uma vez para ele: então tá bom. Você precisa compreender a essência dos mandamentos. Não é simplesmente falar que está guardando, você precisa obedecer na essência. Vai lá, pega tudo que você tem, vende e o dinheiro você vai lá, volta e entrega para os pobres. O jovem entristecido saiu da presença de Jesus porque entendeu que não conseguia fazê-lo. O seu amor a Deus não estava em primeiro lugar, estava em segundo, terceiro, quarto, mas não estava em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar também as pessoas que estão ao seu redor. Então, meu amigo, os mandamentos de Deus, como disse o próprio Jesus, fazem parte dos princípios da salvação. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, mas aquele que aceita Jesus e ama Jesus guarda os seus mandamentos. Por isso ele disse para o jovem rico: guarde os mandamentos para que você entre na glória, para que você alcance a salvação. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Para ser salvo, você não pode tratar esse assunto de uma forma muito simplória. Muitas pessoas acham que ser salvo é simplesmente dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador, e continuam vivendo uma vida como se não tivessem aceitado. Usam aquele jargão: uma vez salvo, salvo para sempre. E não é assim. A salvação nos alcança a cada dia. Ela deve ser renovada a cada manhã na sua comunhão com Deus, na guarda dos mandamentos. Você precisa ser batizado para ser salvo. Então, meu amigo, aprenda um pouco mais sobre isso. Estude um pouco mais sobre os mandamentos de Deus, sobre o batismo. Leia São João no capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos,
e você vai compreender um pouco mais. Um forte abraço e lhe vejo amanhã em mais um Evangelho para hoje. Até lá!